Boa noite, meu nome é Guilherme. Meu grupo ficou responsável para falar sobre a Guerra dos Farrapos. Eu fiquei com meus temas de nome da revolta, data de início e término e local. Agora eu vou falar sobre os farrapos, é a maneira que chamados causa da revolta do governo imperial. Sobre isso, culminou com a proclamação da República do Rio Grandense, era termo considerado originalmente pejorativo. Agora vamos falar sobre o movimento dos farrapos. Sobre isso, os farrapos eles encontraram força secundária, que é na economia e na política. Sobre isso, a província de São Pedro do Rio Grande ocupava no Brasil, e isso sucederam a independência. Agora, os grupos sociais envolvidos na revolta foi um movimento liderado por uma elite pecuarista e escravista. Sobre isso, essa guerra deu do dia 21 de setembro a de 1835 e de 1 de março de 1845. Havia, portanto, estancieiros militares, farrapilhas militares libertários e muitos outros, e também escravos que buscavam sua liberdade. Agora vamos falar sobre os principais líderes envolvidos na guerra. A revolta teve como líderes General Bento Gonçalves da Silva, General Neto Coronel Onofre Pires, Coronel Lucas de Oliveira, Deputado Vicente de Fontoura, General Davi Ganabarro, Coronel Corte Real, Coronel Teixeira Nunes, Coronel Domingos de Almeida, Coronel Domingos Crescêncio de Carvalho, General José Mariano de Matos, General Gomes Jardim, além de receber inspiração ideológica de italianos de Carbonaro, refugiados como cientistas e tenentes Tito Livio Zambeccari e jornalista Luiz Rossetti, e além do capitão Joseph Garibaldi, que, embora não pertence a Carbonaro, esteve envolvido em movimento da República na Itália. Bento Manuel Ribeiro lutou em ambos os lados ao longo da guerra, mas quando acabou a Revolução, ele estava ao lado do imperador. Um dos motivos que levaram à Guerra dos Farrapos foi a insatisfação dos estancieiros com os altos impostos sobre o charque local e a escolha arbitrária de nomes não aprovados por presidente da província. A negligência do governo em relação a essa insatisfação dos estancieiros sobre a política fiscal sobre o charque é, portanto, a principal razão que deu início a essa revolta. A Guerra dos Farrapos foi uma soma desses motivos e iniciou-se oficialmente em 20 de setembro de 1835. Esse movimento ganhou dimensão quando foi proclamado pelos estancieiros na República de Rio Grandense, também conhecida como República de Piratini, em setembro de 1836. A Guerra dos Farrapos espalhou-se também para a região de Santa Catarina, onde José Garibaldi e David Canabarro lideraram as tropas gaúchas e conquistaram-nas, assim inaugurando lá a República Juliana em julho de 1839. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e sua extensão para outras províncias do sul do Brasil, também teve ataques de baixa intensidade. Isso é perceptível, pois ao longo de 10 anos, 30 mil pessoas morreram. A Canabagem, por exemplo, em 5 anos, resultou em 30 mil mortes. Caxias conseguiu, através da estratégia militar eficiente da diplomacia, forçou os farrapos à negociação. Essa negociação entre os farrapos e o governo levou à assinatura do Tratado de Ponte Verde, no qual foi acertada a rendição dos revoltosos. Os farrapos, portanto, foram derrotados, e em troca o governo aceitou os seguintes termos. Os envolvidos foram anistiados, o charque estrangeiro taxado em 25% e os farrapos foram integrados ao exército imperial. Também temos 2 termos que não foram cumpridos pelo governo, que foi: provincianos receberam o direito a escolher o governador e os escravos que participaram da revolta seriam aforreados.
A paz foi assinada no Tratado de Ponte Verde, onde os farrapos colocaram fim na revolta em 1º de março de 1845. Oi, gente, eu sou a Júlia e hoje eu vim falar sobre a Guerra dos Farrapos. Vim falar algumas curiosidades e também quais foram as medidas que o governo tomou após o final dessa revolta. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, durou uma década, de 1835 a 1845, sendo uma das revoltas mais longas da história do Brasil. Bem, agora eu vou falar sobre mais algumas curiosidades, como a República Rio-Grandense. Durante a revolta, os líderes farroupilhas proclamaram a independência e estabeleceram a República Rio-Grandense, com seu próprio governo e sistema de defesa. Essa república teve uma existência relativamente curta, mas desempenhou um papel importante na resistência contra o Império. Muitos imigrantes europeus, especialmente alemães e italianos, participaram da guerra ao lado dos gaúchos. Esses imigrantes eram atraídos pelas promessas de terra e oportunidades na região sul e contribuíram significativamente para o movimento farroupilha. A região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, era uma importante produtora de charque. A economia, baseada na pecuária, e a importância do charque como produto de exportação foram fatores significativos que influenciaram a revolta. A Revolução Farroupilha deixou um legado cultural significativo na região sul do Brasil. O tradicionalismo gaúcho, com suas festas, músicas e danças como a chula e vaneirão, tem suas raízes no período da guerra e na cultura que emergiu desse conflito. Entre os líderes farroupilhas, 2 nomes se destacam: Bento Gonçalves, o principal comandante militar da revolta, e Giuseppe Garibaldi, um revolucionário italiano que se uniu aos farroupilhas e desempenhou um papel crucial em várias batalhas. Giuseppe Garibaldi, que lutou ao lado dos farroupilhas, é uma figura importante na história da Itália e do Brasil. Ele é celebrado tanto na Itália como o herói da unificação italiana, quanto no Brasil por sua contribuição à Revolução Farroupilha. Essas curiosidades destacam a importância da Guerra dos Farrapos não apenas como um conflito militar, mas também como um evento que moldou aspectos culturais, políticos e sociais do Brasil. Ao término do conflito, diversas medidas foram tomadas para resolver a situação e integrar os líderes rebeldes ao governo imperial. Agora eu vou falar quais foram as principais medidas e ações adotadas. Tratado de Paz de Ponte Verde. Esse foi um acordo formal que encerrou a guerra. O tratado foi assinado em 1º de março de 1845 e estabeleceu a paz entre os rebeldes e o governo imperial. A anistia. Os líderes e participantes da revolta receberam a anistia, o que significava que não seriam mais processados por seus atos durante a guerra. Isso foi crucial para a reintegração dos líderes farroupilhas na vida política e social. Reformas administrativas e políticas. O governo imperial fez algumas concessões para atender às demandas dos farroupilhas e evitar futuros conflitos. Isso incluiu a implementação de reformas administrativas e a criação de novas estruturas políticas e administrativas na região sul. Incentivos econômicos. Foi promovido um desenvolvimento econômico na região sul, com incentivos para a agricultura e o comércio para compensar os danos causados pela guerra e estimular a recuperação econômica. A integração dos rebeldes. Muitos dos líderes e participantes da guerra foram integrados ao sistema político e administrativo imperial. Alguns receberam cargos ou foram envolvidos em atividades políticas dentro do império. Essas medidas ajudaram a restaurar a estabilidade na região e a integrar os ex-rebeldes ao império, marcando o fim da Revolução Farroupilha e a consolidação do poder imperial do Brasil.